Olá pessoal, meu nome é Felipe Rasch de Bortoli, eu sou médico otorrinolaringologista conveniado a Dr. Home e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre duas doenças muito prevalentes, ainda mais nessa época do ano, que são as rinites e as sinusites. Diferenciando as duas doenças, a rinite é uma inflamação crônica que acontece no nosso nariz e na mucosa de toda a nossa via aérea superior. E essa inflamação ela pode acontecer em períodos de crise, causando nariz trancado, secreção, espirros, coriza, coceira no nariz e pode ter um motivo ou mais de um motivo para estar desencadeando essa crise. Por exemplo, nos casos de rinite alérgica, a pessoa tem sensibilidade para poeira, para pelo de animal, para mofo, para ácaro, para gramíneas, entre outras coisas comuns ao nosso dia a dia. Mas a pessoa também pode ter uma rinite do tipo não alérgica, que é aquela rinite desencadeada por ar-condicionado, por perfumes, por cheiros fortes, entre outros irritantes para a mucosa nasal. Ao passo que as sinusites, a gente também tem uma inflamação, mas a gente tem uma infecção, ou seja, tem um germe causando a doença dentro do nariz, dentro dos seios da face. Esse germe, na grande maioria das vezes, é um vírus, tá? Que são as infecções virais, as rinossinusites virais que a gente vê muito nessa época do ano, principalmente com o frio. Mas também podem acontecer as sinusites bacterianas, principalmente com aquela secreção purulenta, dor na face, febre, entre outros sintomas. Então, os sintomas nasais são comuns às duas doenças, mas os tratamentos, as medidas de prevenção são diferentes. Então, no tratamento das rinites, é importante durante a consulta a gente diferenciar, e a gente consegue fazer isso através de exame físico e exames adicionais, se é um quadro de rinite alérgica ou não alérgica, e aí escolher um tratamento específico para aquele tipo de rinite. Mas basicamente, a gente sabe que lavagem nasal com soro fisiológico é muito importante. Nas rinites, muitas vezes a gente usa antialérgico de comprimido, muitas vezes a gente usa corticoides nasais, antialérgicos nasais, entre outras possibilidades, inclusive para os tipos de rinite alérgica mais avançados, em que a pessoa não consegue melhorar o seu ambiente e se afastar do seu causador de rinite alérgica. Existe inclusive uma vacina para rinite que a gente chama de imunoterapia. É uma vacina em gotas que a pessoa faz toda semana e com a ideia de dessensibilizar, de afastar essa reação exacerbada que acontece dentro do organismo quando você entra em contato com substâncias assim do seu dia a dia. Então tem várias linhas de tratamento para rinite. E as sinusites, quando a gente está diante de sinusites dos quadros virais, a gente também vai utilizar muita lavagem nasal, a gente pode usar descongestionante nasal, pode usar analgésicos, remédios para febre. Algumas vezes a gente pode usar corticoides orais. E quando a gente faz o diagnóstico da sinusite bacteriana, aquela principalmente com a secreção purulenta, com febre, dor localizada, que a gente enxerga os achados no exame físico bem sugestivos de sinusite bacteriana, a gente vai precisar sim do uso de antibióticos. Nessa época do ano, com o outono e com o inverno, com a diminuição da temperatura, é comum a gente ter um aumento desses quadros virais, aí de sinusites, de infecções de via aérea superior. O que a gente pode fazer para melhorar um pouco essa situação? Cuidar muito bem da sua saúde, cuidar bem da sua imunidade, com boa alimentação, um bom tempo de sono, atividade física regular. Crianças, principalmente, a gente pode fazer lavagem nasal, isso sempre vai ser benéfico, colocar solução fisiológica dentro do nariz e, na medida do possível, pedir para a pessoa, para a criança suar o seu nariz para eliminar a secreção, não deixar essa coriza acumulada dentro do nariz, para diminuir a chance que ela seja contaminada e forme uma sinusite. Lembrar de sempre estar higienizando muito bem as mãos, lembrar que se tiver algum sintoma de quadro respiratório, de quadro viral, a pessoa deve usar máscara. Existe vacina para gripe, principalmente a vacina da influenza, ela é preconizada para vários grupos aí da população, então buscar a vacinação também. Então essas são as principais maneiras da gente estar prevenindo infecções de via aérea superior. Para esclarecer alguns ditos populares de que pé descalço no chão frio, dormir de cabelo molhado, ar-condicionado podem trazer ali dor de garganta, gripe. O que acontece? Tem um tipo de rinite chamado rinite vasomotora. Quando a pessoa fica exposta ao frio, pé descalço, cabelo molhado, muito sorvete, enfim, a pessoa resfria o seu organismo. E muitas vezes isso gera sintomas nasais, não porque está resfriado, porque há um germe que chegou no local e causou uma gripe ou uma sinusite, mas sim por um mecanismo vasomotor, vasoconstrição, vasodilatação. Isso gera sintomas nasais, pode gerar nariz trancado, pode gerar secreção, coriza e às vezes confunde um pouquinho. Então isso é mito, né, de que pisar no chão gelado, cabelo molhado, causam gripe, causam sinusite, mas claro que sempre vale os cuidados com a saúde. Outra pergunta muito comum é: toda dor de garganta tem febre associada? Nem sempre, né? A dor de garganta tem várias causas, podem ser causas infecciosas, causas inflamatórias, causas locais,
Então, quando a gente tem lá uma infecção respiratória, uma virose, uma infecção bacteriana, uma faringite, uma amidalite, pode sim estar associado à febre. Mas tem outros motivos, como a própria rinite, a pessoa que tem refluxo, a pessoa que fez um esforço vocal, um abuso vocal, entre outras causas, que ela pode sim ter a dor de garganta, mas isso não está associado à febre. Então não é sempre que isso acontece. Agradeço a oportunidade de passar um pouquinho de conhecimento aos beneficiários da Dr. Home e eu e minha equipe ficamos à disposição.